Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas. Isso mesmo, Lucas, no capítulo 13. Lucas capítulo 13, verso 10. Eu tenho algumas Bíblias e quando eu troco na Bíblia, mas eu me confundo. Lucas capítulo 13, verso 10. Ensinava no sábado, numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a assim e lhe disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é lícito trabalhar. Nestes 20 para serdes curados, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso? Dizendo-lhe isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava com todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Este é um texto que a gente sempre encontra. Eu mesmo, muitas vezes eu tenho estado lendo esse texto, mas nunca me interessei, nunca me despertou o texto, a não ser há dias atrás. É a primeira vez que eu vou publicamente meditar neste texto, visto que ele é uma palavra que abriu meu entendimento sobre algo para mim e para você. Feche os teus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, de coração humano para o teu coração divino, de pensamento humano para o teu pensamento divino, de vontade humana para a tua vontade divina, nós estamos agora nos relacionando contigo, ó Deus vivo, no nome de Jesus. Para que esta relação seja efetivada, aclareada, despertada, nós quebramos toda e qualquer influência satânica, ou de misturada, ou camuflada, que queira interpretar diferente aquilo que tu tens a nos falado, aquilo que tu tens nos revelado. E eu peço que nesta noite seja uma noite de fato de esclarecimento de coração, de mente, para que venhamos a nos aperceber, conhecendo a nossa insuficiência, mas mergulhando na tua misericórdia, na tua autoridade, na tua potencialidade, no teu favor,
para que em nome de Jesus o Senhor venha mostrar-nos um caminho mais abrandado, Senhor, que nós possamos ser pessoas que sejam endireitadas nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero agora declarar a tua autoridade no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu notei algumas coisas que fui perceber nesse texto. Eu quero passar para você, assim, com toda a liberdade, porque esse momento que a Escritura aqui separa é um momento que se advém posterior ao encontro com Jesus. Esse milagre é um milagre que acontece e que de forma consecutiva ele vai acontecendo no decorrer da vida. Quando eu me encontro com Jesus, eu me endireito, mas a minha tendência, como toda pessoa que está inclinada, está com uma ação comportamental e espiritual, assim, como uma corcunda, ou um corcundo. O ser humano, ele vive, na sua maioria hoje, como que com uma bossa. Bossa significa corcunda, encurvado. A música que o Brasil exporta para o mundo todo, chamada bossa nova, sentido inclinado, assim. Uma coisa de se inclinar. Você vê que a pessoa toca aquele violão, ele se inclina, assim, ele se abaixa, assim. Logo no encontro com Jesus, ele vai tirar os nossos olhos do chão e vai colocar os nossos olhos em Deus. Ele vai tirar do imediato e vai elevar os nossos olhos para a eternidade. Ele vai tirar os olhos de mim mesmo e eu vou começar a olhar a Deus. E quando eu olho a Deus, é como um espelho. Eu começo a olhar refletidamente a realidade da minha existência em Deus. Então, é só um encontro com Jesus genuíno e verdadeiro que é capaz de proporcionar-nos essa endireitada que acontece para que possamos andar eretos. Há uma música antiga, nós chamávamos de corinhos, que dizia assim: quem ficará em pé diante do Filho do Homem? Só quem tiver o sinal do seu nome. Então, diante de Jesus, nós nos encurvamos muitas vezes para adorar, mas o que Jesus quer, de fato, é ver você, toda a humanidade, bonito, sem encurvação. Aquele que nos encurva, que nos obriga a andar com o rosto de terra, com o rosto olhando para as coisas desta terra, pisos sobre os ombros e sobre as costas, essa palavra. Ele faz isso. Então nós vamos mostrar aqui uma situação extraordinária de algo espantoso que aconteceu, que reflete na nossa vida e que ajuda-nos, pelo Espírito de Deus, a compreender a nossa necessidade, a nossa capacidade que nós temos pela palavra de Jesus de nós nos endireitarmos. Uma vez que andávamos encurvados, encontramos Jesus e ficamos eretos, a tendência de Satanás é tentar sempre nos levar a voltar ao estado que estávamos, mas a partir do momento que encontramos Jesus, nós temos a capacidade, a autoridade, em nome de Jesus, para nos levantar e permanecer eretos. Olho no olho, cara a cara, sem nada de cuidar, absolutamente livres
Deus quer que nós venhamos entender nesta noite. Guardada esta introdução, vamos entrar aqui nesse texto. Jesus, ele está numa sinagoga, numa das sinagogas. Só o livro de Lucas é que fala sobre isso. Nenhum dos outros evangelhos retrata este momento. E é muito interessante esta questão, porque a sinagoga era uma estrutura que os judeus tinham para serem ensinados, para serem ministrados a palavra de Deus. Então, como havia uma certa dificuldade de todos estarem no templo no sábado, muitos moravam longe, moravam em outros países, então criou-se essa estrutura de sinagoga que veio servir como uma ponte necessária para o avanço do Evangelho, primeiro através de Jesus, porque Jesus visitava as sinagogas, e depois através dos primeiros cristãos, da chamada igreja primitiva, que também se utilizava destes lugares para visitar e ali pregar o Evangelho. Então Jesus, ele era um frequentador de uma sinagoga chamada Sinagoga de Nazaré, um lugar pequeno. A partir do momento que ele começa o seu ministério, ele começa a andar. Então ele vai visitando as sinagogas. No sábado era muito comum encontrar Jesus ali numa das sinagogas. A sinagoga era um lugar dos judeus estarem ali recebendo a palavra. E os judeus, no decorrer dos séculos no Antigo Testamento, eles foram acrescentando coisas à palavra. Eles foram multiplicando os ensinamentos de tal forma que Jesus chegou a dizer que eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas, principalmente os sacerdotes, principalmente os profetas, e muito disso eles também não carregavam. Então havia uma falsidade, de fato, no meio religioso naquela época. E Jesus estava ali naquela sinagoga, e diz aqui o texto que ele estava ensinando, estava orientando, estava ensinando. O ensino de Jesus, pessoalmente, Jesus deve ter sido uma das maiores, ou talvez das maiores belezas que a terra já viu em termos de ministração, de pregação. Quando a gente vai pensar como Jesus falava, a Bíblia mostra uma cena que soldados vieram para prendê-lo, e quando eles pararam para ouvir, eles não conseguiram. E eles falaram: não podemos prender. Nunca, jamais alguém falou como este homem. Algo extraordinário. Tanto que essa sinagoga, que era um lugar pequeno, aqui o texto diz que ela tinha multidões que vinham ali para ouvir o nosso mestre, nosso Senhor, nosso querido Jesus ali ministrando, ali transmitindo, ali revelando a palavra de Deus. Bom, algo que é interessante é que Jesus está ali, e ele está falando, ele está ministrando, mas ali é um povo cheio de dificuldades, que não só ouviam o seu ensino, mas eles tinham recebido muitas informações que não combinavam mais com a palavra de Deus. E estes lugares de ensino também se tornou um dos lugares mais difíceis também de convivência, porque mesmo muitos que se convertiam, eles eram constantemente pressionados a observar aquelas coisas, aqueles costumes da lei. Mas a igreja, aos poucos, foi abandonando tudo aquilo. Aí Jesus estava ali, eu pensava com um diagnóstico, um problema comum. Está Jesus falando, e de repente ele olha e vê uma mulher encurvada. Ela tem uma gibosidade, tem uma bossa, ela é córcova, ela é encurvada. E Jesus, quando olha ela, Jesus vê a dificuldade que ela tinha de olhar. Ela era tão encurvada que ela olhava para o chão. Ela tinha essa dificuldade, e essa dificuldade era tão grande que ela não conseguia olhar para cima. Quando ela se levantava de manhã,
Ela passava o dia inteiro olhando para baixo. Ela não conseguia olhar para cima. Ela não levantava os olhos. Numa outra tradução diz assim: andava encurvada e não podia absolutamente levantar a cabeça. E quando eu vi isso, eu fiquei pensando: quanta gente anda assim hoje, encurvado. Há um problema, e há um problema aqui, segundo o texto, quando a gente vai ler, nós temos que cuidar, um problema provocado. Diz-nos o texto que Jesus diz à frente ali: Satanás trazia presa. Isto é, ela era possessa de um espírito de enfermidade. Esse espírito, ele tratava ali de tal forma que ela se encurvava. Ela não tinha problema, a perturbação não chegava até a sua mente. A sua mente podia se perturbar com o problema, mas a perturbação não estava no seu braço. Você vê que Satanás, numa ação espiritual, ele pode também criar uma dificuldade, né, num ponto exato. Nem toda enfermidade é exatamente um espírito maligno, mas nós sabemos que todas as enfermidades vieram após a queda. Mas há situações que não são raras de problemas que acontecem e que aquilo não há uma diagnosticação. Normalmente são espíritos de enfermidade. Eu falo assim, cientificamente falando. Quando vai no médico, o médico não sabe, não faz exame, não faz tal é que ele não sabe por que aquela situação é assim. Então nós podemos classificar isso como um problema provocado. Esta mulher ali, quando que Jesus olhava, era uma mulher que tinha um problema físico, além de biológico, orgânico, mas ela guardava ali um problema existencial. Nós podemos chamar de um problema espiritual. Eu uso essa palavra aqui, esse paralelo espiritual. Se tratava de uma enfermidade existencial. Se via aquela enfermidade física. Isto é, a Bíblia está dizendo que há uma força negativa que prendia essa mulher e a fazia ficar encurvada. Eu li no ano de 83, eu sei isso porque eu anoto dos livros que leio, a data. Eu li um livro chamado Satanás está vivo e ativo no planeta Terra, de Carl Lindsay. Eu fiquei assustado com esse livro até hoje. Esse livro ele é muito interessante, muito deslumbrante. É um livro que revela muitas coisas assim da palavra, né, mostrando que Satanás está vivo, solto e ativo no planeta Terra. Ele não vai operando e ele entra em todas essas circunstâncias. Quando não tínhamos a tecnologia que temos hoje, ele operava da sua maneira, mas sempre se escondendo para uns e aparecendo para outros. Hoje, no nosso meio, ele também penetra nessas linhas de comunicação que temos. Ele está ativo e está percorrendo a Terra. Quando em Jó, Deus fala com Satanás, ele fala: de onde você vem? Eu estou percorrendo a Terra. Ele está percorrendo a Terra, isto é, ele entende que esta Terra lhe pertence, ele entende que as almas desta Terra são dele, e ele está ativamente operando, e ele consegue se estabelecer naqueles que são dele. Aí tem toda a liberdade. E ele consegue também se estabelecer naqueles que não são dele, quando os olhos daquelas pessoas estão também cerrados ou abaixados. Quando ele consegue colocar um ponto ali
para fazer a pessoa ficar encurvada, como nós vamos ver mais adiante. A Bíblia, estamos olhando na Bíblia, e para ampliar essa definição aqui de pessoas encurvadas, eu não vi na Bíblia nenhuma outra pessoa encurvada como esta pessoa está encurvada, mas eu vejo pessoas na Bíblia com a mesma doença no sentido espiritual, existencial, pessoas encurvadas. Eu vou citar aqui 3 exemplos de pessoas encurvadas que não exatamente com aquela mesma enfermidade, mas o efeito estava sobre eles. A primeira pessoa que eu vi aqui encurvada, que se utiliza esta palavra encurvada, é a esposa de um sacerdote, filho de um sumo sacerdote chamado Eli. Ela era esposa de um homem chamado Finéias. Finéias, mesmo sendo um sacerdote conhecedor das coisas de Deus, ele e seu irmão eram homens ímpios. Eles conviviam entre o santo e o profano. E Eli fora um homem que Deus trouxe forte repreensão ao seu pai, porque Deus disse que Eli não cuidou devidamente dos seus filhos. Ele não é que ele acoitava, ele passava a mão, de certa forma, nos problemas dos filhos. Mas aconteceu algo interessante aqui, vocês estão vendo? A mulher de Finéias, ela está grávida, ela está esperando um filho, seu marido está na guerra, o irmão do seu marido está na guerra, e de repente chega um mensageiro, e o mensageiro chega e diz assim: eu tenho notícias. E Eli, um homem de 92 anos, pergunta: o que aconteceu com a arca do Senhor? Ele pergunta logo pela arca, porque a arca era levada para a guerra. Aí o mensageiro disse: teus filhos morreram e a arca foi tomada. Você sabe que naquele exato momento Eli cai de costa, ele já estava cego pela velhice, ele cai de costa, quebra o pescoço, morre. Naquele exato momento, a esposa de Finéias, ela cai, ela está grávida e entra num processo terrível de morte. Então foi um apago. E ela pergunta para o mensageiro: e a arca do Senhor? Ela falou: a arca. E naquele momento chegam as mulheres e começam a cuidar dela, e ela começa a ter uma reação de quem está morrendo. E ali o filho começa a nascer. Aí naquele exato momento ela se encurva. Diz o texto que ela se encurva e fica encurvada. E os médicos falam: não tem ânimo, teu filho vai nascer. Ela disse: para que me serve, filho? Ela usa uma palavra chamada Ícaro. Foi-se a glória de Israel. Ela viveu um momento terrível, aquele momento que não tem mais solução. Então ela se inclinou. Isso é uma amostra do perigo iminente de estarmos de repente encurvados por uma ação de Satanás. E foi isso que aconteceu na sua família. Outro exemplo de encurvamento, de encurvar-se, que nós temos aqui, é o caso de Davi. Davi, queridos, ele andou dias encurvado, porque ele escondeu um pecado no seu coração. Ele era um homem que foi envolvido por Deus de uma maneira extraordinária e inigualável. Talvez uma pessoa escolhida no livro de Davi fosse apenas Jesus, nas Escrituras. Deus o escolheu.
que ele era um homem. Deus olhou para ele e disse: eu. E ele teve um deslize. Era um homem extremamente decidido. Quando ele entrava numa batalha, ele ia até o fim da batalha, ele não perdia a batalha, ele voltava vitorioso. Quando ele queria fazer alguma coisa, ele fazia. Davi fazia. Um dia ele encontrou uma mulher chamada Abigail, e ele quis a mulher para ver para ele. Um dia ele viu uma mulher também chamada Betseba tomando banho. Ele quis a mulher e pegou. Então ele era um homem que fazia, e que entrava, e que era decidido. Isso Deus teve que tratar profundamente com ele, porque os desvios de fato vão acontecer de quem tem uma têmpora determinada. Queridos, esse homem aqui, ele não só adultera com a mulher, ele manda chamar a mulher, ele se deita com a mulher, mas ele manda matar o marido, tentando de todo jeito camuflar o pecado e conseguiu. Tentando de todo jeito. Não deu certo, ele falou: vou ter que matar esse cara. Mandou matar. De certa forma, ele mandou matar. Ele pegou a mulher para ele. O filho dela morreu, mas ele mesmo intercedendo pelo filho. E ele escondeu aquele pecado no coração, aquela arrogância de achar que comigo é diferente. E com o pecado ali no coração, por que escondeu o pecado no coração? Ele falou: qual é o jeito? O que vocês têm a ver com isso? Eu faço. Aí chegou o momento que Natan. Mas a ideia que eu quero trazer para você aqui é a ideia de como estava Davi de fato. No Salmo 38, verso 6, diz assim: sinto-me encurvado, sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Olha que coisa forte. Ele passou muitos meses encurvado, abatido, de luto, dioturnamente. Então ele também parece com aquela mulher que Jesus está olhando. Encurvado. Outro exemplo de uma pessoa encurvada, no sintoma da questão espiritual, os filhos de Samuel, outro grande profeta, diz a Bíblia que eles andavam encurvados por causa da avareza. Usa a mesma palavra. Diz a Bíblia: tendo Samuel envelhecido, porém seus filhos não andavam pelos caminhos dele, antes se inclinavam, se encurvavam à avareza e aceitavam os subornos e perverteram o juízo. Esse é um dos motivos que o ser humano pode se encurvar, como os filhos de Eli se encurvavam para o adultério, eles se encurvavam para muitas coisas ruins. Os filhos de Samuel se encurvavam para a avareza. Quando a gente fala avareza, dá a ideia de pão duro. Se você chamar uma pessoa assim: você é avarento, a pessoa vai falar assim: poxa, estou chamando de pão duro? Mas avarento não é só uma pessoa que é regulada financeiramente. Não é. Avarento significa uma pessoa que ama o dinheiro. É amor pelo dinheiro. Exagerado. Que vai além, a ponto de querer ter esse dinheiro só para benefício seu. Você é uma pessoa, segundo a Bíblia, avarenta. E a avareza, diz a palavra de Deus, encurva as pessoas. E esses filhos de Samuel, eles andavam encurvados por causa da avareza. Isto é, preocupação excessiva com os bens materiais. Isso é uma oportunidade, uma brecha para Satanás ficar no cangote da pessoa. Agora voltemos à mulher. Jesus está olhando para a mulher encurvada. Quando ele olha assim, a frase que me veio ao coração, ao pensamento, naquele exato momento, quando eu estava lendo esse texto,
Nunca é tarde para ser feliz. E começar uma caminhada novamente. Ela estava ali curvada, a Bíblia fala o tempo. 18 anos Jesus falou. Ela estava ali. Satanás a trazia presa naquele ponto só. Sim. Há 18 anos. 18 anos. Ela está ali com a cabeça quase no chão. E Jesus está sabendo a data daquela situação. Você vê como Jesus está por dentro daquela situação, daquele sofrimento, daquela tristeza, daquela angústia, daquela prisão. E há uma verdade intrínseca aqui. E a verdade é que somente perto de Jesus nós podemos começar uma caminhada enturmada, uma caminhada ereta. Então há dois detalhes aqui interessantes. Primeiro, está nos ensinando uma grande verdade. Jesus está ensinando no sábado numa das sinagogas. Ele está num lugar, de repente estaria em outro lugar. Na cidade havia muitas sinagogas, mas Jesus está ali. E aonde Jesus está, efetivamente acontece milagres. Fala comigo, Jesus está aqui nesta noite. Aqui um outro detalhe que eu achei interessante aqui é que a mulher, ela procurou alternativas, porque diz que ela lutou muito para se livrar dessa enfermidade. Ela buscou outros meios, porque diz o texto aqui, sem modo algum poder endireitar. Ela tentou se endireitar. Isso é uma coisa interessante. Eu estar debaixo de um peso ou de uma enfermidade, eu buscar a minha maneira, o meu jeito, a minha forma. O que eu vou fazer para deixar isso aí curvado desse jeito? Então eu como ser humano, eu vou buscar, né, esse ex-bilionário aí, que Batista disse que ele está procurando os feiticeiros, ele está procurando os mágicos, ele está procurando na terra as pessoas ou qualquer pessoa que possa de fato tirá-lo dessa situação tão difícil que ele está vivendo. Então é normal, o ser humano ele não viu ainda Jesus, então ele está procurando esse meio, aquele outro meio, aquele outro meio, aquele outro meio. Então o texto aqui nos apresenta isso tremendamente desta mulher, que ela procurou alternativas. Então Jesus aqui nos revela, quando ele olha para aquela mulher, que ele quer urgentemente acalmar a vida daquela mulher. E quando ele chama aquela mulher e fala, mulher, fica livre do teu mal, ele propõe isso, as dificuldades acontecem. As pessoas não entendem a presença de Jesus, não entendem os caminhos que ele usa, e até a legalidade, muitas vezes quer tentar impedir a operação de Jesus. Legalidade visto colocado entre aspas. O chefe daquele lugar, o que comandava aquela sinagoga, ele ficou inadíssimo, nervosíssimo. Ele falou, não é hora, sábado, como é que eles tinham passado e ampliado o entendimento sobre o sábado? Ele disse, sábado não é lugar para curar ninguém. Ninguém vai ser curado no sábado. Curar é trabalhar. Ele comparou curar com trabalhar. Ele falou, curar é trabalhar. Então, vocês veem outro dia para serem curados. Mas a reunião era no sábado. Na sinagoga se reunia no sábado. No outro dia não tinha ninguém. Mas ele estava dizendo, não, pegou nisso aqui, pegou nesse ponto, ele pegou naquele ponto, não vai dar certo. Isso é uma desculpa. Desculpa para você. Queridos, aqui Jesus então fala algo tremendo. Quando eu li aqui o texto para vocês, eu fiquei pensando assim, que palavra dura de Jesus aqui, na cara da pessoa.
Ele era o chefe da sinagoga. Jesus ali estava ensinando, mas não era Jesus, humanamente falando, que coordenava aqueles trabalhos. Então Jesus chamou ele e toda a turminha dele de um bom nome. De repente a pessoa muito simples, né? Me chamaram de hipócrita, coisa linda, né? Chega na casa, né? Igual a historinha que eu sou de um camarada, mas muito simples, foi na igreja, e o pastor, ele chegou muito tarde. Aí o pastor falou assim: você é um retardatário. Eu falei: nossa, que coisa bonita. Ele chegou na casa e falou para a mãe dele assim: olha, o pastor me chamou de retardatário. Deixa eu dar um esclarecimento sobre isso aqui. O ideal é chegar no horário, não tem jeito. Mas eu prefiro que você venha. Mesmo assim, você não vir. Tem hora que existe a sua dificuldade. O Sérgio Júnior estava lá do lado, né, Sérgio? Me ligou e falou: talvez eu chegue uns minutos atrasado. Então, muitas vezes não tem jeito. Mas é uma coisa que de fato a gente precisa preservar, que é a questão do horário. Se não, veja, Jesus aqui fala para esses homens que eles são hipócritas, porque eles cuidam dos animais no sábado. E como ele não teria misericórdia daquela mulher, aquela filha de Abraão, irmã de vocês, ele está dizendo, no dia de sábado, a quem Satanás havia prendido durante 18 anos. Eu estive pensando sobre isso, a ideia que me veio no meu coração. Eu não duvido que essa ideia seja uma ideia genuína, espiritual, é que Jesus ele espera que nós venhamos a buscá-lo, ao ir ao encontro dele, ele vai estar presente. E ele é ansioso para nos libertar. Então, muitas vezes parece que a gente tem ideia de que Jesus fala assim: tem o seu dia próprio. Mas o dia próprio é o dia do encontro com Jesus. Esse encontro, quando eu abro o meu coração, eu falo: é isso que eu quero. Isso, todos os dias eu falo para Jesus: é isso que eu quero. Eu quero é ti, Senhor. Eu quero estar onde tu queres que eu esteja. Eu quero fazer aquilo que tu queres que eu faça. Falamos de meta. Eu quero. Eu quero que a minha vontade, ela tenta dominar-me. Uma vontade diferente dela isso, mas eu vou falando: eu quero. A minha vida eu quero isso. Tá bom isso? É isso que eu quero. Então esse desejo nosso, você pode ter absoluta certeza, se você desenvolvê-lo, ele vai de encontro à urgência de resolver. Deus não quer que a gente fique mais nem um minuto debaixo desta prisão. Então a pergunta que eu fiz aqui, que eu faço aqui é: e daí? Você vai continuar encurvado? Você detectou alguma coisa na sua vida, eu posso também detectar na minha, que me está deixando encurvado, com o rosto no chão, no eixo de esperança, e com o braço da minha força voando, daqui a pouco eu falo: puxa, cara, o que é isso? Satanás, lá em cima do homem, fazendo as coisas voltarem e deixar a gente caminhando e olhando para baixo. Jesus quer levantar a nossa cabeça. Jesus quer que nós olhemos para frente, para o alto e para frente. Para o alto e para frente. Jesus quer pessoas de cabeça erguida, não encurvada. Não há cristão verdadeiro encurvado. Ele só se curva para Jesus. Um dos grandes problemas da morte dos cristãos no tempo da igreja primitiva talvez o maior problema, porque eles não saudavam César como Deus. Então era necessário que todos que estivessem sob o domínio de Roma dissessem: ave César, salve César. E essa era uma saudação que demonstrava o senhorio de César sobre a alma, sobre o corpo, sobre o espírito daquela pessoa. Os cristãos não faziam isso, então eles morriam por causa disso. Você não vai fazer isso? Você não vai se submeter a César?
Eles diziam: desse jeito não, nós nos submetemos a César, mas não no nível de Deus. No nível de Deus nós nos submetemos a Deus. Então de morrer, então você vai ser pegado, então você vai ser destruído. O cristianismo, queridos, é uma religião verdadeira que foi construída sobre sangue. Nós temos sangue para todos os lugares. O cristianismo é uma aliança de sangue, tanto por Jesus como por seus seguidores. Até hoje, os verdadeiros servos de Deus sofrem perseguições. Não é normal alguém que viva tranquilinho, amigo de todos, sendo cristão. Não que eles tenham inimigo ele, mas aparecem inimigos, porque é o caminho de sangue, é um caminho muito sério, cujo compromisso maior é com Jesus. Fala comigo: meu compromisso maior é com Jesus. Então, como Jesus vai encurvar? Então, vamos recordar o que nós já vimos, depois nós vamos orar. O que aconteceu? O que acontecia? O que aconteceu? O diabo estava por trás de todo o encurvamento daquela mulher. Ela achava que era por causa disso, ela achava por causa daquilo, ela achava por causa da outra, outro achava isso, outro achava aquilo. Jesus deu o diagnóstico certo, falou: é o diabo. Segunda coisa, ela estava encurvada porque ela estava com um fardo muito pesado. Qual era o fardo pesado que ela tinha? Ela não tinha como resolver o seu problema. Insuficiência. Não dou conta. Eu louvo a Deus pela sua vida, por só o fato de você estar aqui na terça-feira. Você está dizendo para Deus: eu não dou conta, mas o Senhor Jesus dá conta. Eu não consigo, mas Jesus consegue. Outro ponto interessante aqui, que pode usar, é uma questão que acontece na questão da encurvação, é o acomodamento com o pecado no nosso coração escondido. Que ela era insuficiente, então ela se acomodou. 18 anos ali, dormindo diferente, andando diferente, olhando diferente, e ela se acomodou com aquilo. Ela não tinha como resolver aquela situação. Outro ponto interessante aqui, que nós já vimos também na questão desta operação do mal, é que Satanás ele pode usar a avareza, que é a preocupação excessiva com o sustento material. Queridos, como é difícil. Isso aqui não é só rico, pobre também. A questão é: o amor ao dinheiro. Não é só o rico que ama o dinheiro, o pobre também ama. A questão aqui é preocupação excessiva. E como isso nos visita, hein? Não é fácil não. A gente deslocar o pensamento. Poxa, você olha o mês assim, você fala: nossa, tem que pagar tantos compromissos. Aí vem, puxa vida. Daí a tendência vai ser colocar o nosso coração naquele cliente, colocar o nosso coração naquela pessoa, colocar o nosso coração naquela outra pessoa, naquilo ali. E como aquilo fala? É difícil demais, mas é uma inclinação. E quando eu estou colocando os olhos, a minha esperança, se não em Deus, eu estou encurvado, olhando para o chão. Eu não posso estar olhando para o chão, eu tenho que estar olhando para cima. O meu socorro vem do Senhor. Fala comigo: o meu socorro vem do Senhor. Outro ponto interessante aqui, que eu vejo nesse texto, quando Jesus chama essa mulher, ele liberta essa mulher, ele diz assim, ele está dizendo: nunca é tarde para recomeçar. Isso é impressionante. Pode ser o tempo que for, 18 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 90 anos, nunca é tarde. Para Deus, tudo pode ser feito como numa
abrir e fechar de olhos. É o encontro com Jesus e a visão desse Jesus poderoso que vai mudar e vai nos recomeçar e nos colocar aprumados. A grande bênção não é começar bem, a grande bênção é terminar bem. Melhor e é mais fácil terminar bem quando se começa bem, mas em Cristo é possível nós terminarmos bem aprumados. Outro ponto interessante aqui nesse texto é que ele quer, ele deseja, ele ama e ele está disposto a fazer isso na nossa vida. Então ele diz: eu quero. Jesus está dizendo. Tenho absoluta certeza disso sobre este texto que envolve todos nós. Eu quero. Jesus está olhando para a sua vida, em áreas da sua vida, ele está dizendo: eu quero. Eu quero. Diz o texto: chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou e dava glória a Deus. Observe uma coisa interessante. Ela se expõe, ela vai até Jesus, naquela sinagoga, ele a chama, ela atendeu, ela deixou que ele o tocasse, ela decidiu chegar perto. Então, qual que é a primeira coisa, pastor? Atender ao chamado de Jesus. Jesus está te chamando. Se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Por quê? Porque Jesus quer nos levar. Ele quer realizar um milagre, que é a ponte do possível entre o impossível. Ele quer realizar este milagre. E é muito interessante isso. O ser humano precisa parar de correr de Jesus, parar de andar longe de Jesus. O ser humano precisa deixar que Jesus toque. Mas é uma coisa muito interessante, que quando Jesus não quer simplesmente tocar a pessoa, ele não quer fazer isso, simplesmente isso. Ele muitas vezes até faz, por misericórdia. Ele não quer chamar a pessoa, tocar na pessoa, ele ama a pessoa, trazê-la perto, e depois a pessoa andar distante. Porque o objetivo que ele tem de trazer essa libertação eminente, favorável, instantânea, é justamente mostrar para nós o seu amor, o seu desejo de que estejamos perto dele. Ele quer que a gente continue andando do lado. Então a gente precisa estar do lado dele. Bom, estar do lado de Jesus, queridos, é algo tremendo. Mas o mais importante não é estar do lado de Jesus, que é fácil até, mas ter Jesus ao lado. Quando Jesus chega e fala isso, agora ele falou com Davi, e quando Jesus falou assim: é esse. Diz o Velho Testamento: é esse, vai lá, unge esse, ele é, eu faço aliança com esse,